Graça e paz, irmãos. Quero dar graças ao Senhor, porque a graça dele tem nos fortalecido, né? E o irmão nos orienta a fortalecer o nosso coração na graça do Senhor. A graça de Deus é por ela que vivemos, né? O apóstolo Paulo, ele chegou à conclusão na vida dele, né? Ele foi um perseguidor da igreja, um opressor da igreja. Ele disse assim: eu fazia tudo na minha ignorância, né? Na minha incredulidade. Ele fala assim: mas a graça de Deus me alcançou. Então é a graça de Deus, irmãos, que nos transforma. É a graça de Deus. Que o nosso coração esteja cheio de esperança, porque a graça de Deus, ela pode transformar, ela pode mudar a nossa vida. Que os nossos corações esta manhã sejam cheios, irmãos, da graça de Deus. Amém? Davi estava indo para um deserto, fugindo do seu filho Absalão, deixou o seu trono e foi para o deserto, e lá no deserto ele não queria encontrar água, ele queria encontrar a graça do Senhor. A graça do Senhor. Então a graça do Senhor, irmãos, está em todo lugar. Amém? A graça de Deus, ela está em todo lugar. Basta o nosso coração desejá-la. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio. Aqui no livro de Deuteronômio, o Senhor deixou uma lei para o povo que caminhava ali no deserto e deu a responsabilidade de transmitir aos irmãos, toda essa congregação, através da vida de Moisés, né? E é isso que nós vamos ler neste momento, porque nós estamos numa caminhada também. Como esse povo estava indo para numa caminhada, indo para uma terra que o Senhor tinha prometido a eles. Mas era necessário que o coração desse povo estivesse ajustado com o Senhor, ajustado com a lei do Senhor. Então é necessário para a nossa vida também, irmãos. Estamos numa caminhada, né? E é necessário que o nosso coração esteja ajustado com a vontade do Senhor. E para isso nós precisamos compreender qual é essa vontade do Senhor, né? O porquê eu devo guardar essa palavra no meu coração. O que essa palavra pode produzir, o que essa palavra pode fazer na minha vida. E aliás, somente essa palavra que tem o poder de nos transformar, né? De nos salvar, né, desse mundo perverso e nos levar para este lugar que o Senhor tem preparado. Ou seja, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é este lugar. Amém? Então, nessa caminhada não podemos caminhar de qualquer forma e de qualquer maneira. E é isso que o Senhor, que Deus trouxe essa palavra para ser ensinada, para ser ministrada a todo o povo que estava nessa caminhada. Amém? Lembrando, todo o povo. A igreja é feita de muitas pessoas. E cada pessoa tem a sua característica, né? E de várias idades também. A igreja é formada por pessoas de várias idades. Amém? Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 31. Vamos ler a partir do verso 9, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: e Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam
a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. Então, essa ordem do Senhor, transmitida através de Moisés, né, dos sacerdotes, dos anciãos, para todo o povo. E o Senhor diz aqui, ajunta todo o povo. Né? E que povo que havia ali? Homens, mulheres, estrangeiros e crianças. Então, todos que andavam com o povo deveriam obedecer essa lei. Né? E que lei era essa? É que determinado tempos, todo Israel tinha que parar para ouvir ao Senhor, para aprender e para temer. Então o temor, irmãos, é para toda a igreja. O temor do Senhor não é para um ou outro, é para toda a igreja, desde o menor até o maior. E se tiver algum estrangeiro que ainda não se rendeu, também tema, porque está caminhando no meio do povo de Deus. Então é necessário essa compreensão, né? Que o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele está com uma intenção, gerar um aprendizado no nosso coração daquilo que Ele quer, daquilo que Ele espera das nossas vidas. E gerar em nós também o quê? Temor. Porque nós estamos numa caminhada, irmãos, e nessa caminhada, com certeza, surgirá muitas coisas nesse caminho. O caminho, a Bíblia fala que o caminho de Deus, ele é perfeito e ele é reto, certo? Mas o nosso coração está em obras. A nossa vida está em obras. E às vezes durante esse trajeto, né, no caminho, nós queremos criar alguma coisa, né? Porque o homem, ele quer dar uma ajudinha para o Senhor, né? Diz a palavra que o Senhor criou e fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções e saiu do caminho do Senhor. O caminho de Deus continua reto, mas como que está o nosso coração? Devemos verificar o nosso coração à luz da palavra, para que nós não saímos e nem se distraímos nesse caminho reto. Amém? Lembra, nós estamos numa caminhada. O Senhor nos dirige, é aquele que dirige nossos passos, mas é nós que estamos caminhando. E por certo, durante esse caminho, terá muitas coisas para nos desviar desse caminho. Irmãos, e um pouquinho que nós desviamos desse caminho, lá na frente, o resultado vai ser de grande perda para a nossa vida. Porque como o caminho de Deus é reto, se aqui eu desvio um pouquinho, lá na frente a distância será muito maior. Então por isso nós temos que sondar o nosso coração, considerar o nosso coração sobre a luz da palavra. Se eu estou ouvindo o Senhor, se estou aprendendo com o Senhor, ou se eu estou temendo ao Senhor. Né? Porque o resultado é o seguinte, se eu não ouço aqui, eu não estou aprendendo. E o resultado vai ser, o meu coração vai estar sem temor. E o temor
é o que a igreja precisa nesses dias, irmãos. Se nós olharmos lá e lermos o livro de Atos, em toda a alma havia temor. O coração daquele povo não ansiava e não almejava outra coisa a não ser temer a Deus. Temer a Deus. E você sabe quando nós percebemos que alguém está temendo o Senhor? Quando o Senhor está sendo glorificado na sua vida. Porque lá em Apocalipse diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Então o fruto desse temor que eu tenho a Deus vai ser que o Senhor está sendo glorificado, vai estar recebendo a glória devida ao seu nome através da minha vida, através dos meus atos, através do meu falar, através do meu caminhar. O Senhor quer restaurar, irmãos, o temor dele na nossa vida. Hoje, nós vemos muitas palavras. É fácil pegar a palavra do Senhor e ministrar acerca dela. Mas o Senhor está procurando não homens cheios, eloquentes, inteligentes, capazes. O Senhor não está procurando isso, irmãos. O Senhor está procurando homens que temem a Ele. Que temem a Ele. Porque o testemunho de Cristo, Ele só pode pôr na vida de alguém que o teme. O profeta Abacuque, ele fez uma declaração muito séria. Ouvi a tua palavra e temi. E qual foi a oração dele? Qual a oração que foi produzida depois? Aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Porque quando a palavra de Deus surgiu no coração daquele homem, ele temeu o Senhor. E o temor, irmão, sempre vai nos levar a buscar algo do interesse de Deus. O temor de Deus nunca vai me levar a buscar algo do meu interesse. Abacuque ouviu e temeu e buscou algo do interesse de Deus, a sua obra. Aviva a sua obra, Senhor. Ou seja, traz vida à sua obra, traz testemunho à sua obra. Porque a obra e o Senhor estão ligados. Então, de tempos em tempos, Israel parava para ouvir o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tinha a falar naquele momento, para aprender e para temer. Você imagina, de 7 em 7 anos, irmãos. Imagina se nós tivéssemos um culto a cada 7 anos. Né? Hoje, daqui a 7 anos vão ter outro culto, outra reunião. Imagina esse espaço de 7 anos, no que o nosso coração ia se apegar. Hoje, eu saio da reunião, eu atravesso a rua, meu coração pode já se encher de outras coisas. Imagina de 7 em 7 anos. Aquela palavra, irmãos, era uma provisão de Deus. Não só para ele saber como caminhar e se portar naquela caminhada, mas para sustentá-lo até o próximo encontro. A palavra de Deus, quando ela é temida, ela serve para sustentar a minha vida até o dia de Cristo. É isso que nós precisamos compreender. Temer a palavra do Senhor. Vamos abrir aqui comigo no Salmo 'Só um minutinho, irmãos. Salmo 86. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, irmãos, está olhando para o nosso coração.
para o nosso coração. E nós estamos vivendo dias, aqueles dias que está escrito, chegará o dia que verás a diferença daquele que teme ao Senhor e daquele que não teme ao Senhor, daquele que busca o Senhor e daquele que não busca o Senhor. Irmãos, esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Mas que o nosso coração seja encontrado um coração cheio de temor a Deus. E os frutos do temor a Deus manifestam na igreja, através da minha vida. E esses frutos, irmãos, eles são frutos que não têm relação com a minha vida própria, mas sim com a vida de Cristo em mim. É um fruto que manifesta as virtudes do Senhor, daquele que nos chamou das trevas. Irmão, nós estávamos em trevas, e o que nós manifestávamos em trevas? Tudo que é pecado. E além de vivermos em pecado, a glória nós queríamos para nós. Nós éramos homens arrogantes, presunçosos, não é? Cheios de si mesmos. Sabíamos de tudo, tínhamos uma ideia de tudo, tínhamos uma opinião para tudo. Mas quando nós entramos, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando fomos levados em Cristo. Agora o que deve aparecer é as virtudes de Cristo na minha vida. Esses frutos, irmãos, de obediência, de sujeição. Que deve agora de dependência para com o Senhor. De dependência para com a igreja. Essas virtudes, porque essas virtudes estavam em Cristo. Mesmo como homem, essas virtudes estavam nele. Jesus foi sujeito a tudo. Até pagar imposto ele pagou. Ele estava sujeito a tudo. Irmãos, a sujeição não é uma opção. A sujeição é a natureza de Cristo operando em mim. Eu devo ser sujeito a quê? Eu devo ser sujeito a quem? A todos. A Deus. Aos irmãos. A toda a autoridade. Lembrando que Jesus foi uma ovelha muda. E você sabe que o silêncio é uma característica de alguém que é sujeito? Já viu o Senhor Jesus sendo sujeito, reclamando de tudo? Até quando perguntava para ele, tu és o Cristo? Ele ficava em silêncio diante das autoridades. Tu dizes, tu que está dizendo. Mas ele não falava nada, porque ele estava sujeito ao tempo dele, ao tempo de Deus, do Pai na vida dele. Então a sujeição, ela tem um fruto ao silêncio. É difícil se sujeitar em silêncio, né? A gente sempre tem um questionamento, né? Porque nós não alcançamos ainda. O nosso coração ainda não alcançou esse temor de Deus que me aprisiona numa vida sujeita. Se nós queremos glorificar o Senhor Jesus, nós precisamos temê-lo. E nos nossos atos, glorificá-lo. Amém? Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então o salmista aqui, ele faz uma oração, ele pede ao Senhor para ensinar o caminho.
Ele desejava andar na vereda do Senhor. Verso 11, 86, 11. Mas ele entendeu que para ele caminhar no caminho do Senhor, para ele andar na vereda do Senhor, sem temor, ele não conseguiria. Ele clama ao Senhor: una o meu coração ao temor do seu nome. Irmão, não pense que na tua força você permanecerá no caminho. Não é na nossa força, não é no nosso raciocínio intelectual, é no temor de Deus. Sem o temor eu desvio. E eu posso me desviar com coisas boas, irmãos. O problema que nós estamos enfrentando hoje, nesses dias, não são coisas más. São coisas boas que têm sido oferecido para mim. E têm me desviado os meus olhos do Senhor. Que têm embaraçado meus pés. São coisas boas, coisas lícitas. Que têm confundido o meu coração. São direitos, irmãos. Vamos dar um exemplo, aquela experiência de Jesus. Jesus chega para os seus discípulos e diz a eles: olha, chegou a minha hora. Eu vou para Jerusalém e lá você entregue na mão dos escribas, dos mestres, e eles vão me maltratar e eles vão me matar. E Pedro, na sua boa intenção, é a boa intenção humana, né? Ele chama Jesus à parte e diz: Senhor, não faça isso contigo. Tenha compaixão de ti mesmo. Olha, era um direito. Mas Jesus, conhecendo o tempo e conhecendo toda a vontade do Pai, e no seu coração tinha um grande temor, ele resistiu a Pedro. E quantas vezes, irmãos, é oferecido para nós coisas ilícitas? Tenha compaixão de ti. Você vai sofrer para quê? Não vale a pena. Você é uma pessoa boa demais. Você vai gastar a tua inteligência nisso? Não faça isso. Mas se é aquilo que o Senhor quer da minha vida, o que deve haver no meu coração? Temor mediante a palavra dele. É o ouvir, aprender e temer. Paulo, uma vez, um profeta profetizou sobre ele, dizendo: olha, você naquela cidade, você vai sofrer prisões, açoites, você vai maltratado, Paulo, naquela cidade. E muitos irmãos não queriam que ele fosse. Ele diz: eu vou. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Agora, se fosse, de repente, na minha vida, na tua vida, alguém falasse: não vai para aquele lugar que lá você vai sofrer perseguições, será que nós iríamos? Provavelmente não, irmãos. Mas se nós temos um temor no nosso coração, isso nos traz um bom siso, isso nos traz inteligência espiritual, percepção espiritual. Eu vou. É o Senhor me encaminhando. É o Senhor me conduzindo. Então, para andar no caminho do Senhor, requer temor. Requer temor da nossa parte. Não é assim: eu sei que o caminho do Senhor é bom, no caminho do Senhor nada vai acontecer comigo, no caminho do Senhor eu devo ter temor, irmãos. Agora, imagina Paulo em tudo aquilo que ele padeceu pelo Senhor. O coração dele nunca se elevou, nunca foi contra o Senhor, mesmo sendo apedrejado, perseguido,
rejeitado, maltratado, preso, ele nunca reclamou, porque no coração dele estava cheio de temor. O que importava ele cumprir com alegria a carreira que lhe estava proposta a ele. E ele cumpriu até o final. Então nós não podemos, irmãos, estar nesse caminho de qualquer forma. Nesse tempo, o Senhor está procurando aqueles que o temem. Aqueles que o temem. Ele não está falando, você precisa estar capacitado, você precisa ser inteligente, você precisa fazer um cursinho teológico. Não. Você precisa permitir que o Senhor quebrante o teu coração. Quebrante o teu coração. Porque nós não podemos, irmãos, oferecer para Deus, nós não podemos oferecer para o Senhor nada o que é nosso. E para não oferecer o que é nosso, nós temos que estar cheio de Cristo. Porque o Pai nos fez agradável a si mesmo em Cristo, no Filho. Nós somos agradáveis no Filho. Então, quando eu vou oferecer alguma coisa ao Pai, eu devo oferecer pelo Filho, ou no Filho. Ou melhor, o Filho oferecendo ao Pai através da nossa vida. Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é sujeito. Porque tem a natureza de Cristo. Aqui em Salmos 101, no Salmo 101, verso 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que maravilha, irmãos. Os olhos de Deus, olha, então nós já temos uma ideia. Do Senhor está procurando. Mas será que o Senhor não vê todas as coisas? Ele precisa de procurar. Ele está procurando o quem? Quem que os olhos do Senhor está procurando? Os fiéis. E quem são os fiéis? São aqueles que temem e tremem da sua palavra. Está escrito lá no livro de Isaías. O Senhor procurando esses homens, essas mulheres. Mas para que o Senhor está procurando? O meu diz aqui, para que se assentem comigo. Olha a proposta do Senhor. O Senhor está querendo companhia. Mas é necessário fidelidade de coração. Fidelidade. Ouvir, aprender e a temer gera fidelidade. Para estar com Ele, ser companheiro, irmãos, aqui para que se assentem comigo. Para que estejam no descanso com o Senhor. Assentar, o que é um assentar? É descansar. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O Senhor nos mostra a sua vontade. A vontade do Senhor não está escondida para nós, irmãos. Nesta manhã o Senhor está falando o que Ele deseja da nossa vida. Então não podemos insistir em nada que esteja fora do temor dEle. Nada, nada, nada. Nós vamos temer ao Senhor. Porque esta obra que o Senhor está realizando em nós é uma obra no nosso interior. Se você abrir aqui no Salmo 46,
Todos acharam? Salmo 46, verso 10. Nós vemos uma experiência importante para a nossa vida. 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Isso é uma verdade, né? Nós vemos isso se cumprindo na vida dos gentios. Nós éramos gentios, irmãos. O Senhor nos exaltou, a palavra de Deus veio até nós e nos salvou. Nós não éramos judeus, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, mas o Senhor nos salvou. A salvação de Deus é para um propósito: glorificá-lo, exaltá-lo. Foi isso que aconteceu quando o povo, o Senhor mandou os 12 espiar a terra e 10 perverteram seus corações, se tornaram incrédulos e perverteram o coração de todo o povo. E o Senhor disse: até quando não crereis em mim? Eu vou destruir todo esse povo, Moisés, e através de você vou fazer uma grandiosa nação. E o que Moisés fez? Se humilhou e disse: Senhor, não faça isso. Que dirão as nações? O Deus deles tirou eles do Egito, mas não deu conta de levá-los aonde ele tinha prometido. Então, para que nós somos salvos, irmãos? Para glorificar o Senhor. Não é pôr um carimbo na testa e dizer para o ímpio: ó, eu sou salvo. Não é para isso. É para glorificar o Senhor. E Moisés, naquele dia, se colocou em favor do povo e o Senhor aplacou a sua ira naquele momento. Naquele momento, Moisés, olha, glorificou a Deus. O que as nações vão falar de ti? O que será que as nações, irmãos, têm falado de nós? Será que nós temos glorificado ao Senhor? Exaltado o nome do Senhor? Mas como? Indo ali na praça pregar o Evangelho? Não, deixar o Senhor ganhar o teu coração, trabalhar no teu coração e tornar o teu coração agradável, tornar o teu coração um coração obediente, um coração de servo, um coração cheio de temor. O que o mundo precisa é de homens cheios de temor de Deus. Porque o temor de Deus, irmãos, está ligado com a santidade de Deus. Aqui diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Tenha temor. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. E saber que eu sou Deus. Aquietai-vos, o nosso coração tem que aquietar. Nós temos que se entregar ao Senhor. Nós temos que abaixar nossas armas. Muitas vezes nós estamos armados, irmãos. Armados por não ter um coração manso. Nós já vamos ler daqui a pouco. Meu coração sempre está armado. Sempre tem uma resposta. Sempre tem algo para dizer. Sempre tem que ter a última palavra. É desta obra, que é a obra do Espírito Santo, trabalhar em mim, trabalhar em você e nos aquietar. Nos aquietar onde? Diante do Senhor. Aquietai-vos. Sejam poucas as vossas palavras diante do Senhor. Aquietai-vos. Vamos abrir aqui no livro de Eclesiastes. Irmãos, nós vivemos num tempo, num mundo
No mundo, vivemos no mundo, entenda a minha colocação. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui e temos visto o quanto esse mundo, quanto tem aumentado a iniquidade, o quanto tem a vida do homem tem sido desprezada, quanto a vida do homem tem sido trocada por umas outras coisas. Não é verdade? O homem para o mundo tem se tornado sem valor algum. Porque o valor quem nos deu foi o Senhor. Não foi só um preço, foi valor. O sacrifício do Senhor é valor impagável, não é preço. É valor impagável. O mundo, tereis aflições, por quê? Porque o mundo nos despreza. A humanidade, ela prefere se tornar um cão do que se dobrar o coração para ser um filho de Deus. Prefere desprezar os bebês por uma boneca. Porque o diabo pôs no coração deles que o homem não tem valor nenhum. Mas o nosso valor veio dos céus, veio da pessoa do Filho de Deus. Então nosso coração deve se aquietar diante do Senhor, irmãos. E pedir aquilo que o Senhor deseja de nós. O Senhor quer encontrar filhos cheios de temor, filhos fiéis, filhos que tragam a sua natureza, filhos que mesmo em prejuízo, ele está em favor da vontade do Senhor. O mundo não precisa da nossa palavra. Nós precisamos entender isso. O mundo precisa da vida de Cristo. E que vem através do temor de Deus. Segura ele em Eclesiastes capítulo 5. Vamos abrir aqui em Salmo 25. Salmo 25. Verso 14. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e eles lhes mostrará a sua aliança. Então, o segredo do Senhor, irmãos, é para quem? É para quem teme. Ou seja, vamos traduzir, a vida de Cristo, a revelação do Filho de Deus, é para aqueles que o temem. E aí o Senhor mostrará a sua aliança, que é Ele mesmo. O mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, hoje me foi revelado. Paulo falando. O segredo de Deus foi revelado na vida de Paulo. Esse mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, agora, através da vida de Paulo, é anunciado às nações. Paulo foi um homem que foi cheio do temor de Deus, irmãos, desde o princípio. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. O que tu queres que eu faça, Senhor, para ti? Desde o primeiro instante, o coração de Paulo foi cheio de temor. E o segredo, a aliança de Deus foi revelada a ele. O mistério de Deus, que é o seu próprio Filho, irmãos.
Então, se nós não tivermos temor, nós não temos revelação do Filho de Deus. Os olhos do Pai estão procurando os fiéis para mostrar a esse a sua aliança, o seu segredo. Amém? O irmão mencionou intimidade. Intimidade não vem naquilo que eu faço. Intimidade não vem naquilo que eu dou. Você sabia disso? Intimidade vem naquilo que Deus faz na minha vida. E me separa para Ele. E eu permaneço ali diante dEle com todo o temor, com todo o tremor, até o fim. Agora vamos abrir em Eclesiastes capítulo 5, porque existe uma doutrina aí que eu tenho que dar ao Senhor, que eu tenho que oferecer ao Senhor, que eu tenho que pagar um preço ao Senhor, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, tudo que eu faça, se não estiver dentro do Senhor, não vai ter resultado. Mas é quando eu permito que a palavra de Deus ela trabalhe em minha vida. A partir do momento que é gerado o temor no meu coração, que eu possa, sim, sempre dizer sim ao Senhor. Capítulo 5 de Eclesiastes. Todos acharam? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Então, existe uma doutrina, irmãos, de ficar oferecendo coisas para o Senhor. Coisas para o Senhor, oferecendo coisas para o Senhor, achando que aquilo vai... É como se fosse uma troca para com Deus. Eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo que eu quero. Eu abro mão disso se o Senhor me der isso que eu quero. Aqui diz que é sacrifício de tolos. Não tem valor diante do Senhor. E, aliás, o que tem mais valor aqui é o ouvir do que o falar. Está compreendendo, irmãos? O homem maduro não é aquele que muito fala, é aquele que ouve. Jesus, quando estava diante do Pai na sua intimidade, diz lá em João que ele ouvia, assim como ele ouvia do Pai, assim ele fazia. Então, esse espírito que nós precisamos, irmãos, compreender. É um tempo que o Senhor quer fazer sossegar a nossa alma, calar a nossa alma, e nos dar ouvidos de ouvir, como aqueles que aprendem logo pela manhã. No verso abaixo diz assim, no verso 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Mas como é difícil isso, irmãos, para a natureza humana. Como é difícil nós alcançarmos essa experiência, mas ela é necessária para esse tempo, porque quando alcançarmos, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, os céus vai se abrir sobre nós, irmãos. É um coração manso e quieto. Esse, o Senhor, se agrada. Guardar a nossa vida, guardar os nossos pés,
quando estivermos na casa do Senhor ou em qualquer outro lugar, porque a casa do Senhor somos nós. Então nós temos que sejam poucas as nossas palavras, mas seja pronto para ouvir. Tiago, ele disse assim: sejam tardio para falar e pronto para ouvir. Então essa é a dificuldade, eu quero que os irmãos entendam quando falam, essa é a dificuldade de Deus, porque para Deus não tem nada difícil, essa é a dificuldade para nós, não é verdade? Porque eu sei, a natureza do homem, ela quer se expressar, né? E tudo que acontece, você quer falar. Mas diante do Senhor, na sua obra, sejam poucas as tuas palavras. Por quê? Deixa o Espírito Santo falar, fazer, anunciar, demonstrar a imagem do Filho de Deus, irmãos. A imagem do Filho de Deus. Vamos abrir aqui em 1 Pedro. Primeiro, antes de 1 Pedro, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. De repente, Tiago leu ali em Eclesiastes, né? E se inspirou. É o mesmo Espírito. É o mesmo ensino. Então ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso, irmão, desde lá quando o povo estava no deserto. Ouve. Se não ouvir, não aprende. Se aprende, não teme. E se não teme, vai fazer coisas erradas nesse caminho. Coisas erradas nesse caminho. Vamos abrir agora em 1 Pedro. Esta obra, irmãos, quero enfatizar que esta obra que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Não só em Moarama, mas em todo lugar da face da terra. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele pode estar lá no Japão. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas é esta obra que Deus está fazendo na vida dele. Primeira Pedro 3, vamos ler o verso 4 e o verso 4, 5 e 6. Todos acharam? Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Irmãos, o que é precioso diante de Deus? Um espírito manso e quieto, que está sendo produzido dentro de mim. No verso acima, ele fala de se vestir com joias, do enfeite. Aquilo lá são as nossas obras. As nossas obras externas que nós queremos agradar a Deus. Mas aqui ele está falando da obra do Espírito, que só o Espírito pode fazer isso dentro de mim. Isso nos torna o quê? Agradável a Ele. Nos faz agradável a Ele. Alegra o coração de Deus. Você não quer alegrar o coração de Deus? Então permita que o Senhor faça essa obra na tua vida. Ele não está falando esse coração de carne. Mas é lá dentro de você, no teu entendimento, nas tuas razões, na tua vontade, é lá no teu mais íntimo, gerar em nós o que é um espírito manso e quieto. Aí nós vamos andar agradando ao Senhor. Olha que coisa linda, irmãos, que é precioso diante de Deus. Não é o que eu vou ficar dando presentinho para Deus. O Senhor não precisa do nosso presente.
Porque Ele conhece o nosso coração e Ele não confia em nós. Foi isso que o Senhor falou para os homens. Vocês não precisam falar dos homens para mim, porque eu conheço o que está no coração dos homens. E não confiava neles. Então o Senhor quer gerar isso em nós, algo que possa agradá-lo, irmãos. Porque as nossas próprias obras, por mais que elas sejam lindas, maravilhosas, enfeitadas, não agradam o coração do Senhor. É no nosso interior. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar em mim e gerar temor, tremor, me separar para o Senhor. Verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Irmãos, aqui é uma figura da igreja. Essas mulheres que se adornavam antigamente, essas santas mulheres que se adornavam, porque elas esperavam em Deus, essa é a igreja. Nós vamos nos adornar com o espírito manso e quieto, se nós esperamos em Deus. Agora, se nós esperamos no homem, eu vou pôr enfeite de cabelo, vou pôr minha melhor roupa, eu vou fazer isso, eu vou querer que todo mundo me glorifique, eu vou ter uma vida elevada. E não é isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando de um homem interior, feito pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É o único que agrada ao Pai, porque é a própria vida do Filho sendo revelada em nós. Então, Sara é uma figura da igreja, irmão. Os atos de Sara têm que ser os nossos atos. Se esperamos no Senhor, nós temos que permitir esse trabalhar do Espírito, né? Aqui eu acho tão bonita essa palavra, irmãos. As santas mulheres. A igreja é uma igreja santa. E ela deve estar esperando no Senhor. Aquele fruto de espera vem manifestando um espírito de mansidão, de quietude, de amor para com o Senhor, irmãos. O nosso objetivo, o nosso alvo, o que deve ser o centro da nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Devemos avançar. É no avançar, nesse caminhar em temor, que nós vamos sendo trabalhando pelo Senhor. E é um trabalhar do Espírito Santo. Né? É um trabalhar do Espírito Santo. Vamos abrir em Zacarias, para nós entendermos um pouquinho mais. É um trabalhar do Espírito Santo. Irmãos, o trabalhar do Espírito Santo não tem barulho nenhum. É em secreto. Zacarias capítulo 4, verso 6. Zacarias 4, verso 6 diz: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Não é por força, irmãos. E não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Quem pode ir contra essa obra do Espírito Santo? Quem pode resistir a esta obra do Espírito Santo? O sistema religioso prega, eu tenho que ter uma vida cheia de ativismo, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que ir, porque se eu não for, não vai acontecer. Esta obra do homem, a obra externa, aonde o sistema é glorificado. Mas esta obra do Espírito em nós, irmãos,
lá dentro de nós, gerando um coração manso e quieto. Glorifica o Senhor. Toda obra que Jesus fez e ensinou, como naquele estudo de Lucas, né? Capítulo 1, que ele estudou minuciosamente tudo que Jesus fez e ensinou, tudo foi pelo Espírito Santo. Nada foi por ele, nada foi pela capacidade dele, foi pelo Espírito Santo. Porque lá no livro de Isaías 61, o que diz aí em Isaías 61? Nós já estamos encerrando, irmãos. Aguenta mais um pouco que você vai ser abençoado. Isaías 61 diz assim, verso 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí vai uma sequência de ação, uma sequência da obra do Senhor, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, estava sobre ele. Isaías está falando de Cristo aqui, irmãos. Se você abrir lá em Atos 10, 38, o irmão abre em Atos 10, 38, e levanta, se coloca de pé e lê bem alto para nós. Atos 10, 38. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Aqui, em Atos manifestou a palavra de Isaías, irmãos. Para eles, para ser testemunha desse Cristo que foi ungido e fez todas as coisas pelo Espírito. O Senhor nos chama para ser testemunha, mas para isso nós vamos ser quebrantados. Para isso nós precisamos temê-lo. Para isso nós precisamos obedecê-lo. Para isso nós precisamos permitir que, se tiver alguma coisa que eu tenha oferecido ao Senhor de mim mesmo, não está sendo agradável a Ele. Se você depois continua a leitura lá de Atos 10, você vai ver que os discípulos, depois se tornaram apóstolos, esses foram testemunhas daquilo que Cristo fez, daquela unção que Cristo recebeu. Pois a leitura para baixo vai dizer isso, que eles foram testemunhas de tudo que Cristo fez e ensinou. E a igreja foi chamada para isso, irmãos, ser testemunhas do Senhor, o que Ele fez e o que Ele tem ensinado. Amém? Então deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Tirar tudo que está em você de você mesmo. Mas encher de tudo aquilo que é dele, irmão. Amém? Para encerrar, vamos abrir em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6. Lembra que eu falei? Aguenta mais um pouquinho. Que vai ser bênção para nós. Porque nós estamos fazendo parte, irmãos, de uma edificação. E a edificação, como que é? Pedra por pedra, né? Tijolo por tijolo. Hoje se criaram um meio de construção mais limpa, né? Mais rápida, que já vem a parede toda pronta. E só colocar no lugar, não é? Só que a obra do Espírito não é assim. A obra do Espírito não vem a parede pronta e pum, encaixa. Não, é pedra por pedra. É membro por membro. Nós temos que entender isso, é membro por membro. Encaixando naquela pedra principal, que é Cristo.
Mas para encaixar naquela pedra principal, irmão, eu tenho que ter a mesma forma dela. Os edificadores rejeitaram essa pedra porque era uma pedra diferente das outras. E deixaram essa pedra de fora. Mas no final, quando eles deram conta, a edificação não podia continuar sem aquela pedra. Que possamos entender isso antes do que depois. E lá em Atos fala que esses edificadores que rejeitaram foram homens que foram mestres da palavra. Homens que estavam ali na sinagoga. Homens que ensinavam. Eles rejeitaram a pedra principal que é Cristo. Mas não vai ser assim conosco, irmão. Porque o Senhor está no nosso meio. É aquele que passeia no nosso meio. Ele está nos edificando de uma forma silenciosa. Se de repente você pode ter um momento de luta, dizendo assim, puxa, nada acontece na minha vida, né? Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, está um silêncio. O Senhor me deixou de fora. Eu acredito que só eu já pensei assim, irmão. Ninguém mais aqui pensou isso. Mas a obra de Deus é tão silenciosa que nem nós mesmos percebemos. Mas Ele continua a trabalhar. No verso 7 do capítulo 6 de 1 Reis, algum irmão gostaria de ler? Se colocar em pé e ler em voz alta. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam. Se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Amém. Agora, irmãos, nós compreendemos porque o Senhor fala, quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Porque o Espírito Santo está trabalhando. Porque enquanto nós ouvimos, irmãos, enquanto nós continuarmos a falar, a pôr a nossa opinião e a falar, nós não vamos perceber nem ouvir o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Por isso é preciso ter temor. Porque o Senhor aqui é uma figura, Ele está edificando a casa dele. Eu edificarei a minha casa. O Senhor disse, eu edificarei a minha casa. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O quanto as portas do Hades têm combatido contra a casa do Senhor nesses anos todos, irmãos. Mas a casa de Deus continua firme. E continuará firme até naquele dia. Porque é a obra do Espírito Santo, irmão. Mas o grande problema é que, porque eu falo demais, muitas vezes eu não percebo o que o Senhor está fazendo na casa dele. Que o Senhor nos dê ouvidos de ouvir como aqueles que aprendem. Que sejam poucas as nossas palavras. Que o nosso coração ame sim ao Senhor. Que o nosso coração espere o nosso tempo. Que o nosso coração espera, tem um tempo para todas as coisas. Não podemos querer fazer algo que Deus não nos mandou fazer. Esperar no Senhor com paciência. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, Tu és bendito e a Tua obra é preciosa, Senhor. Amém, Senhor. E nós não queremos de forma alguma, Senhor, ficar sem direcionamento na Tua casa, Senhor. Mas queremos, ó Deus, nos encher com Teu Espírito Santo. Ser zeloso, temente e nos encher com Teu Espírito Santo. Senhor, retire de nós toda aquela intenção, ainda que seja boa, mas é nossa intenção. Porque queremos ser caminhado e conduzido pelo Teu Espírito Santo. Porque está acontecendo uma edificação na Tua casa. E isso é real, Senhor. Isso será até o fim, Senhor. Como naquele dia Tu vai apresentar a Tua igreja gloriosa, Senhor. Adornada, Senhor. Mas é o Senhor que vai apresentá-la naquele dia. Até então, Senhor, trabalhe em nós. Trabalhe no nosso interior.
Nos dá um espírito manso e quieto. Queremos, ó Deus, ver Cristo formado em nós. Que sejam poucas as nossas palavras diante de Ti, Senhor. Queremos entrar na Tua casa com temor e tremor e reverência, Senhor. Não queremos saber mais do que convém saber, Senhor. Mas queremos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor, pela graça do Senhor, nos concedeu a fazer, Senhor. Nos enche de temor o nosso coração, Senhor. O coração da igreja seja revestido de temor. Ó Deus, de tremor diante da Tua palavra, Senhor. Que não haja questionamentos, ó Deus, mas que haja, eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Senhor, nós Te pedimos esta manhã que o Teu Espírito Santo continue a trazer entendimento e a revelação à vida de cada irmão, Senhor. Pai, no nome de Jesus. E que aqueles que não entenderam com clareza, que Tu possas, Deus, abrir o entendimento. Dá a cada um de nós um Espírito, Senhor, de revelação, Senhor. Ó Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus, queremos entender e compreender, Senhor, esse momento que o Senhor está realizando na Tua casa, Senhor. Eu quero, nesse momento, pôr a igreja diante do Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. E nós queremos estar sujeitos ao Senhor. Que a cada dia a Tua palavra seja derramada sobre nós. Que a cada dia a Tua palavra seja, Deus, manifestada no nosso meio. E que ela sim, Senhor, seja glorificada, Senhor, no meio da igreja de Moarama, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Teu é o reino, a glória e o poder, Senhor. Para todos sempre. Amém.